Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto muito na moda para a sociedade contemporânea. Diríamos que vivemos atualmente uma lógica em que ter é mais importante do que ser. Hoje vamos falar de consumismo. Como lidar com esta nova forma de ver e viver a vida? Por que queremos sempre mais? Para que consumir tanto? Onde vamos chegar com essa corrida desenfreada? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Ricardo Alves. Ricardo é palestrante espírita, um divulgador, um pesquisador também dos assuntos que dizem respeito ao espiritismo. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Um prazer, Nilo, estar aqui mais uma vez. É um prazer estar no programa. Ricardo, de onde vem essa sede de consumir? Tantas vezes compramos o que não necessitamos, mas só pelo impulso, pelo prazer. Como é que a doutrina espírita vê esse excesso de busca às coisas da matéria? Primeiro, Nilo, é importante caracterizar que o consumo é uma necessidade humana, né? Nós estamos inseridos numa sociedade onde, através do processo reencarnatório, precisamos agir sobre a matéria, sofremos a ação da matéria e o consumo é um comportamento natural do ser humano. A grande questão que surge é até onde torna-se necessário consumir, a partir de que ponto a gente entra na seara do supérfluo. A princípio, o que a gente observa, e particularmente vendo os pesquisadores que atuam nessa área, pesquisam o assunto,
tanto o pessoal da área governamental, não governamental, e aqui eu destaco tanto o PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, como um órgão multilateral internacional. Aqui no Brasil nós temos a Acatu, para o consumo consciente, que é uma organização não governamental. O que se discute muito é a importância de nós observarmos no nosso ato de consumir, não como uma coisa isolada que só nos afeta, mas algo que afeta a sociedade como um todo. O que representa o nosso ato de consumo? Uma busca de suprir nossas carências pessoais ou sim um ato necessário para a nossa sustentação de vida? A gente percebe o valor que a gente dá ao ato de consumir? Né? A busca dessas respostas podem nos indicar a exata diferença entre o necessário e o supérfluo. A recente Rio +20 trata de assuntos como esse, né? O desenvolvimento responsável, né? A busca por uma relação da sociedade com a natureza mais equilibrada, mais consciente, não é verdade? A discussão do consumo consciente está relacionado, sim, ao desenvolvimento sustentável. A nossa estrutura de vida, né, uma sociedade capitalista, né, consumista, devemos avaliar o quanto que o mundo continua sustentando esse modelo. A princípio, entende-se, e é necessário que seja assim, a necessidade de trazer uma parcela da população que não consome para um nível mais adequado de vida, que é aquelas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Mas trazer essas pessoas para a nossa estrutura de consumo, que é uma estrutura irresponsável, inconsciente, que esgota os recursos naturais, é sustentável para o mundo? Quanto tempo a gente consegue sustentar a vida neste nosso planeta, que é finita em termos dos seus recursos materiais, considerando uma estrutura atual de consumo? Né? Pois é, o planeta é limitado e consumimos muita quinquilharias, essa é a verdade, o absolutamente dispensável. Mas nós espíritas também compramos livros, né? O espírita adora ler e necessitamos ler, mas muitas vezes acumulamos livros em nossa estante, em nossa biblioteca e nem lemos, de vez em quando está um lá lacrado e tal. Isso também não é uma forma de um consumismo compulsivo? E mais uma pergunta juntando as duas. O consumismo não seria, digamos assim, carente de um tratamento espiritual? Tudo que diz respeito ao comportamento humano, e o consumismo é um reflexo do comportamento humano, né? É uma distorção da sua relação com o consumo, é objeto de estudo da doutrina espírita, né? E a doutrina espírita precisa se debruçar sobre esses assuntos atuais. Eu acho que é extremamente relevante, nós que atuamos no movimento espírita, que influenciamos a forma de pensar a doutrina espírita, que nós consigamos refletir o que já acontece de forma contemporânea. E o consumismo é um grande tema, né? Considerando o seu reflexo que tem no comportamento das pessoas e o reflexo que tem no mundo, né? Na sustentabilidade do mundo. Sim, livros podem ser tidos como objeto de consumismo? Sim. Qual é a relação que a gente tem com o livro? A gente compra compulsivamente, sem dar valor à sua leitura, sem mastigar os seus conceitos, sem refletir sobre o que se pensa. E posterior a isso, qual é o destino que a gente dá para o nosso livro? A gente deixa ele parado na estante e nunca é mais mexido, ou de alguma forma a gente faz ele circular entre os nossos amigos, doa para uma biblioteca, seja da casa espírita ou seja uma biblioteca pública da nossa comunidade, né? Eu acho que todas essas nossas relações de consumo, seja com o que for, elas precisam ter um fim útil. A gente precisa dar um fim útil para tudo que a gente consome. Se a gente começar a raciocinar sobre isso, a gente começa a fugir dessa doença, dessa dificuldade de relação com o bem material representado por essa palavra consumismo e começamos a evoluir para algo melhor, que é uma relação de consumo consciente. Isso, na verdade, é parte de um autoconhecimento, de você conhecer as suas próprias necessidades e as suas próprias limitações. Mas nós vamos dar um break, uma parada, e a gente volta daqui a pouco ainda conversando sobre consumismo com Ricardo Alves. Não saia daí, voltamos já. Continuamos aqui com Ricardo Alves, conversando ainda sobre o consumismo. Ricardo,
Além de Jesus, que evidentemente teve uma vida humilde, Jesus dizia assim: raposas têm suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos e o filho do homem não tem aonde colocar a cabeça, não é? Além do exemplo também de Chico Xavier, que levou toda uma vida de extrema simplicidade e morreu também humildemente. É difícil para nós, mesmo nós espíritas, seguir o exemplo dessas grandes almas? Eu acho que, como toda conquista de natureza espiritual que pede uma forte convicção nos seus valores morais, sim, é difícil. O mundo nos convida, o mundo nos apresenta diversas opções no que diz respeito à nossa satisfação de necessidades, né? Bastante complexo, né? A gente conseguir superar as nossas opções históricas e passar a adotar um novo estilo de vida mais responsável conosco mesmo e com o próximo é sempre difícil. A doutrina espírita não oferece solução fácil, não oferece solução simplista para os nossos desafios, né? E essas opções de estilo de vida é um dos nossos grandes dramas, né? Kardec, né, de forma bastante clara, ele organizou particularmente a parte terceira do Livro dos Espíritos, está lá no capítulo 5, sobre a lei de conservação, né? Ele discute muito sobre necessidade, supérfluo, o que é interessante ou não interessante em termos do nosso estilo de vida, o que é importante em termos do consumo dos bens materiais, dos recursos naturais que estão à nossa volta. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando disso. O que é necessário, o que é supérfluo? Kardec, de uma forma bastante avançada para a época, lembramos que o Livro dos Espíritos é de 1857, meados do século XIX, ele já deixa evidente que necessário e supérfluo não são conceitos absolutos, mas são conceitos relativos. A sociedade, a civilização, cria sim novas necessidades à medida que descobre novos conceitos, novas informações, descobre formas de lidar com o meio ambiente, sim. E essas novas descobertas criam novas necessidades para nós. O quanto que essas novas necessidades realmente agregam valor ao nosso estilo de vida? Estamos bastante conscientes do que queremos, qual é o nosso âmbito de atuação e o quanto que essas novas necessidades limitam as nossas ações no que a gente entende por importante. E a doutrina espírita é bem clara em tentar nos informar do que é importante para nós como espíritos imortais. Então, essa discussão de necessário, supérfluo, acho que passa bastante por qual é o estilo de vida que eu quero para mim. Considerando esse estilo de vida, o que não é necessário? O que me limita a agir, a ser, a compartilhar? Eu acho que essa discussão parece ser uma discussão muito moral, necessária e supérfluo, passa pelo seu aspecto moral. Mas a gente tem que buscar racionalizá-la à luz do que a gente quer para nós mesmos. E algo que a doutrina espírita nos ensina é que o apego às coisas materiais representa um entrave no momento do nosso desencarne. É algo que nos mantém presos à esfera da Terra, ou seja, aquela cadeira do papai que eu tanto gosto de sentar e ver TV, eu desencarno e aquilo ali eu quero levar comigo a cadeira também. O meu automóvel, que ainda faltam 20 prestações, a minha casa, etc. e tal. Aquilo que eu construí materialmente é algo que me mantém preso e dificulta o meu desprendimento, ou seja, a minha ascensão espiritual. Mas, em cima disso, uma pergunta. Há um movimento moderno, há uma tendência mundial, acredito, no sentido de um retorno à vida simples. Né? Por exemplo, o movimento For Wall Street. Né? As pessoas, os jovens principalmente, percebem que é necessário, a partir das crises na Europa e nos Estados Unidos, as crises econômicas, um retorno à vida simples, há revistas sobre isso, etc. Você acha que é uma tendência mundial? Um dia eu estava navegando, né, pelas nossas redes sociais, né, das quais a gente faz parte, e eu vi uma postagem, inclusive da minha esposa, né, da minha mulher, onde ela colocou uma palavra que seria, uma frase, uma citação que seria de Michelangelo, né? Não tenho certeza, que particularmente eu duvido muito dessas citações que circulam nas redes sociais, são sempre meio duvidosas, mas que eu não deixei de achar interessante, né? Que, mais ou menos assim, que o suprassumo, o ápice do que é nobre, do que é digno, do que é estiloso, é ser simples, é a simplicidade, né? Eu acho que essa tendência se concretizando, eu acredito que só tem a valorizar o ser humano, né? No que ele tem de melhor, no que ele tem de mais nobre, né? Todas essas
muitas vezes, e eu vou colocar entre aspas, essas quinquilharias, essas necessidades extras, essas extensões da nossa personalidade que a gente tenta materializar em termos de objetos, vestimentas, uma corrida permanente para se atualizar em termos do exterior, ele só vai contra a gente olhar para o que é importante, que somos nós. O essencial. Nós como espíritos imortais, né? O que eu preciso burilar em mim? E o mim, o eu, não é o meu corpo, não é a minha vestimenta. O eu são os meus pensamentos, são os meus desejos, são os meus sentimentos. Seus conhecimentos. Os conhecimentos, né? E a transformação disso tudo em sabedoria, em levar uma vida mais digna, levar uma vida mais honesta, em benefício do próximo, em benefício de mim mesmo. Ratificando o que a citação do Miguel Ângelo diz, por paradoxal que pareça, é muito difícil se chegar ao simples. Não é complicado essa chegada ao simples. Há uma canção do compositor paraibano Chico César que diz assim: coisas são só coisas, servem só para tropeçar, tem seu brilho, o começo, mas se viramos pelo avesso, são fardos para carregar. Como ter essa consciência antes de consumir? Saber que essas coisas nos atravancam e talvez retardem o nosso processo, a nossa caminhada. Eu acredito que a doutrina espírita, ela nos traz muitas informações para raciocinarmos sobre esse assunto. Além disso, né, os movimentos sociais, particularmente os movimentos ambientalistas, eles nos trazem novas informações à medida que eles buscam trabalhar que o nosso tênis, o nosso sapato, as coisas que nós consumimos, elas representam um volume de consumo de recursos naturais, como você já apresentou, finitos, né? O nosso mundo, na sua natureza material, é finito, né? Então, esse conjunto de informações, a doutrina espírita no seu aspecto filosófico-moral e os movimentos ambientalistas tentando nos conscientizar do valor em termos de recursos naturais que cada item de consumo representa, possivelmente vai nos provocar mudanças. Possivelmente vai nos conscientizar, nos trabalhar para que busquemos uma nova relação com os bens. Seja na hora de adquirir, mas também seja na hora de descartar. Se tivéssemos uma clara consciência, e particularmente estou buscando, não é uma coisa construída em mim ainda, né? Eu comecei a me interessar por esse assunto bem recentemente, né? Se tivermos consciência da importância e da dificuldade que é tratar os nossos lixos, nós produzimos muito lixo. Lixo nem sempre fácil de ser consumido, de ser uma destinação correta, né, que não gere impacto ambiental. Então, acho que esse conjunto de valores, né, o que consumir, por que consumir, aquilo realmente é importante para mim, como eu irei descartar o lixo produzido, como eu irei dar destino para as embalagens. Muitas vezes, para um presentinho desse tamanho, é um mundo de embalagens que a gente consome e que a gente coloca em qualquer lixo sem fazer uma coleta seletiva adequada, né? Eu acho que a gente começar a pensar nisso tudo, a gente se informar, eu acho que a consciência vai se formando, né? Recentemente eu vi uma palestra de uma mudança cultural extremamente forte, foi o cinto de segurança. Você deve lembrar, Nilo, eu era adolescente, né? Meus pais não gostavam de usar cinto de segurança. Meus pais não gostavam, eles tinham dificuldade danada de trabalhar com aquilo. Hoje em dia eu entro no carro e eu me sinto mal se eu não colocar o cinto. E eu acho que a maioria da população é essa, ou seja, processo de conscientização. Eu acho que a figura do consumismo, meio ambiente, sustentabilidade é esse processo que está começando, vai se fortalecer, vai se desenvolver cada vez mais. E eu acho que o movimento espírita tem muito a colaborar sobre esse assunto. Educação, em suma. Educação. Não é? Mas essa educação passa pelo fato de você não aguardar ser educado, você próprio procurar o seu próprio trabalho. Enquanto nós jogarmos latinhas pela janela dos automóveis, realmente a coisa está mal encaminhada, não é? Chegamos assim ao final do nosso segundo bloco. A gente volta daqui a pouco, ainda com Ricardo Alves, e dessa vez ele vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, voltamos já. Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde.
com as perguntas dos nossos telespectadores sobre consumismo e Ricardo Alves respondendo. Eu gostaria de saber como o Espiritismo vê o excesso de consumo na sociedade. O Livro dos Espíritos, né, não trabalhou especificamente o termo consumismo, uma vez que é um termo bem recente, né? Mas tudo que reflete um excesso de exteriorização de necessidades, um excesso de materialização da busca da solução das nossas deficiências, das nossas carências, é uma deformação, é uma dificuldade de relacionamento com as nossas necessidades mais essenciais e, portanto, seria um desvirtuamento do nosso objetivo por estarmos aqui nesta presente encarnação. A presente encarnação tem por objetivo, como todas as demais, nos educarmos como espíritos imortais, particularmente no aspecto moral e no aspecto intelectual, em termos de aquisição de sabedoria, de conhecimento, e uma relação doentia ou excessivamente material com os nossos bens, que gera o consumismo, é um desvirtuamento desse processo educativo. Como é que vocês, no caso espíritas palestrantes, incentivariam as pessoas a fazerem uma reflexão maior em torno desse consumismo absurdo, incentivado, tão propagado? O mundo nos convida permanentemente à reflexão. Se a gente não aprende por um processo progressivo, natural, a nos relacionarmos com as coisas, com os bens materiais, o mundo, sendo um organismo também vivo, uma criação de Deus, ele nos vai convidar para o nosso aprendizado. Seja através dos recursos naturais, que vão nos alertar quanto a uma urgência, necessidade de mudança de comportamento, né? Ou seja, até mesmo pelos conflitos sociais, que o consumismo, um excesso de concentração de bens numa categoria minoritária da população representa. Eu acho que a natureza, como em tudo na criação de Deus, ela tem seus mecanismos de regulação e se não nos conscientizarmos quanto a estas nossas necessidades como espíritos imortais, que não passa pelo consumismo, ao contrário, é ter uma relação positiva em relação ao consumo, a vida nos convidará a pensar sobre esse assunto. Então, acredito que a doutrina espírita, quando ela destaca a importância de nós nos percebermos como espíritos imortais, seres em aprendizado, ela é uma importante ferramenta nesse processo de conscientização. Como o Espiritismo vê a passagem de Jesus aqui na Terra, quando ele nos falou sobre a dificuldade do rico entrar no reino dos céus? Acho que, antes de tudo, é extremamente importante, né, nós, espíritas, construirmos raciocínios mais avançados em relação a determinadas interpretações tradicionais. Os ricos, aqueles que por felicidade tiveram suas conquistas materiais, ele não representa este rico da parábola. Acho que o rico que existe na parábola é aquele que, como todos nós, não sabemos lidar com o que possuímos. O rico, no que diz respeito à cultura, que não trabalha essa cultura em benefício do progresso da sociedade, ele também terá suas limitações para a conquista, entre aspas, do reino dos céus. O rico de afetividade, mas que usa essa afetividade para um círculo restrito de pessoas, excluindo da sua amorosidade outros que lhe pareçam estranhos, também não terá facilidade na entrada no reino dos céus. Então, essa figura do camelo, da agulha, né, guardar suas interpretações à luz do pensamento da época e trazendo para o dia de hoje, antes de tudo, é trazer um pensamento mais atual. Precisamos destinar todas as nossas riquezas, seja as riquezas de natureza material, seja as riquezas de natureza cultural, seja as riquezas de natureza da afetividade em benefício do próximo. Se a crise econômica na Europa, se não é fruto do consumismo, como o Espiritismo explica? Não sei se eu me sinto confortável de analisar a crise econômica. O consumismo, como uma característica da nossa sociedade atual, da nossa sociedade contemporânea, ele contribui para a distorção de valores. Ela contribui para tirar do foco do que realmente é importante para o ser humano, que é a busca de uma vida
mais sustentável, uma vida com maiores e melhores oportunidades para todos e não apenas para alguns. Quanto à crise econômica, acredito que existem diversos fatores que as nossas lideranças virão a trabalhar, mas acredito, e isso é importante, que os movimentos sociais, e o movimento espírita é um movimento social, não devemos perder de vista isso, precisa apresentar as suas demandas para que na pauta da discussão dos nossos líderes, para a busca da solução das crises, não só econômicas, mas as crises ambientais, as crises da sociedade como um todo, busquem uma solução mais adequada na ótica dessas diversas forças sociais que precisam agir em benefício da comunidade. Ricardo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Agradeço, Nilo, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos por estarem nos assistindo. Tenho certeza que vocês em casa também gostaram. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Há uma obra muito interessante que trata do assunto abordado hoje, Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro. No livro ele identifica os muitos pontos em comum que existem entre o Espiritismo e a ecologia. De forma clara e objetiva, provoca o leitor a perceber que as diversas crises que experimentamos na atualidade, seja econômica, seja ambiental, social e ética, demandam uma nova forma de compreensão da realidade e um nível de comprometimento maior com a vida em suas mais diversas manifestações. O livro, o primeiro editado pela Federação Espírita Brasileira, inteiramente em papel reciclado, traz ainda um mini dicionário ambiental, com 140 verbetes extremamente úteis para consultas e estudos. Chegamos ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritovida@simtv.tv. Agradecemos a sua sintonia, a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.